Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, não teve aula comigo ainda, meu nome é Marinéia. Então, eu vou trabalhar com vocês esse módulo agora, que é Saúde e Segurança no Trabalho. Vão ser 5 encontros que nós vamos ter nessa disciplina aqui, tá? Então, a gente vai começar vendo hoje um pouquinho das noções de segurança no trabalho. O que que é segurança no trabalho, né? O que que ele afeta, né, na nossa saúde, tá? Então, a gente sabe hoje que muitas pessoas elas passam a maior parte do seu tempo dentro das empresas. Então, nós que ainda trabalhamos aqui em uma cidade pequena, a gente não perde tanto tempo, né, com trânsito, com deslocamento, né? Aqui, qualquer lugar que a gente vai é 5 a 10 minutinhos, né, para a gente se deslocar de casa até o trabalho. Mas em uma cidade grande, as pessoas levam 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas para chegar nos grandes centros, né? Então a gente tem que pensar quanto tempo as pessoas passam, né, da sua vida se deslocando de casa, né, chegando ao seu trabalho, exercendo as suas atividades e retornando para casa à noite. Então, nós temos que pessoas que passam 10, 12, às vezes até 14 horas fora de casa. Então, nós passamos a maior parte, às vezes, do nosso tempo no nosso local de trabalho. Quantas pessoas às vezes trabalham de dia, estudam à noite, então retornam para casa só para dormir, né, para comer, para tomar um banho. Então, nós temos que trabalhar, as empresas hoje elas procuram trabalhar nesse sentido de melhorar esse ambiente de trabalho, porque é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Então, muitas vezes você não tem tanto tempo, às vezes, para conviver com seus familiares, porque a maior parte do tempo a gente passa ali no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver que o ambiente de trabalho ele envolve tanto as condições físicas, materiais, bem como sociais e psicológicas. Então, a gente vai ver todas essas situações aqui que envolvem o nosso ambiente de trabalho. Então, a gente vai começar vendo o conceito de segurança no trabalho, né? Então, o que que é isso? Então, ele é um conjunto de medidas de ordem técnica, educacional, médica e psicológica, que visa o que? A gente prevenir. Então, quando eu falo em segurança do trabalho, eu estou falando em prevenção. Então, não é depois, né, querer apagar o incêndio depois que ele já começou. Então, é todo um trabalho conjunto ali, né, que envolve toda a parte técnica, toda a parte educacional, de treinamento, de instrução, a gente vai ver de campanhas, toda a parte médica que começa lá desde quando você ingressa na empresa, né, com o exame admissional para ver se está tudo bem com você em relação à sua saúde, se você já não tem nenhuma doença pré-existente. Vai envolver todo o ambiente psicológico, né, que está ali dentro do nosso ambiente de trabalho, toda essa condição para que você exerça a sua atividade. Então, e ele visa o quê? Eliminar as condições inseguras do ambiente de trabalho, instruindo ou convencendo as pessoas para quê? Na implantação de práticas preventivas, tá? Então, a gente vai ver que a gente faz isso através do quê, gente? Através de instrução e convencimento das pessoas. Então, para eu instruir, eu tenho que fazer o quê? Treinar. Então, quando a gente fala em treinamento, é colocar mesmo, capacitar aquela pessoa para que ela exerça a atividade dela com segurança. Aqui, então, envolve não só treinamento de equipamento, o seu treinamento na função que você vai desempenhar dentro da empresa. Às vezes você entra dentro de uma empresa, você vai precisar operar uma máquina. Como que eu opero aquela máquina, onde que liga, desliga, onde que para, como que eu tenho que inserir o material naquela máquina, tirar, se der algum problema nela, qual que é a orientação. Então, você tem que treinar, capacitar a pessoa para que ela desenvolva a atividade dela. Tá? Então, quando eu falo em instrução, eu falo em treinamento. Quando eu falo em convencer as pessoas, eu estou falando em campanhas de conscientização. Vou dar o exemplo que com certeza todo mundo conhece, as campanhas aí que estão em alta em relação, por exemplo, à bebida e volante. Então, eu tenho várias campanhas de conscientização, né? Se beber, não dirija. Se beber, não case, né? Também. Então, essas campanhas, elas visam o quê?
conscientizar as pessoas em relação a uma determinada atitude que pode vir a causar um acidente. Então, dentro das empresas, geralmente essas campanhas elas são muito divulgadas numa semana que tem todas as empresas que trabalham com CIPA, trabalham com prevenção de acidentes, ela tem uma semana chamada CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, nessa semana, a empresa ela trabalha muito essa parte de conscientização. Então, ela vai oferecer uma série de palestras, uma série de campanhas ali de conscientização em relação a um determinado problema. Então, essa semana, cada empresa faz um levantamento daquelas situações que estão precisando de uma conscientização, que precisam ser mais trabalhadas. Então, às vezes eu tenho uma empresa lá, uma grande fábrica, às vezes eu tenho uma quantidade grande de fumantes, por exemplo. Então, na Semana Interna de Prevenção, eu posso fazer uma campanha, trazer um especialista, trazer um médico para falar sobre o tabagismo, né? Sobre as causas, os prejuízos daquela situação. Eu estou numa escola e eu tenho várias alunas, por exemplo, eu tenho um público de adolescentes que engravidaram cedo, então eu posso trazer um especialista na área, uma enfermeira para falar sobre gravidez na adolescência. Eu estou trabalhando num ambiente onde eu tenho um índice grande mesmo de acidente, às vezes por falta de atenção, então eu vou trazer uma pessoa, vou falar sobre isso. Eu estou com um índice muito grande eu estou vendo que eu tenho muitas pessoas, às vezes, que estão chegando atrasadas, né? Ou que estão com muita gente, às vezes, que está com problema financeiro dentro da minha empresa. Então, dentro da semana, eu posso trazer um especialista para ensinar as pessoas a trabalharem o seu dinheiro, a economia pessoal, né? Como que eu poupo, no que eu gasto, como que eu faço para controlar minhas despesas. Então, cada empresa tem um público ali de pessoas, um público de colaboradores. Então, as empresas elas fazem esse levantamento, geralmente nessa semana eu posso trabalhar temas variados, gente, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, falar, mas isso não tem nada a ver com a saúde. Tem a ver com a nossa saúde aqui, ó, mental. Então, se eu não estou bem, se eu estou com problema financeiro, se eu estou com uma filha grávida, se eu estou com um filho doente, se eu não estou conseguindo pagar minhas contas, entendeu? Qualquer problema pessoal nosso, ele interfere no nosso ambiente de trabalho. Tá? Então, as empresas hoje elas estão buscando ter uma visão mais ampla dos seus funcionários, né? Que a pessoa ela não chega lá na empresa, ela tem um botãozinho que ela desliga, não. Agora eu vou trabalhar, vou esquecer todos os meus problemas, vou deixar da porta para fora e aqui eu sou outra pessoa. Não existe isso. Então, as empresas elas procuram muito trabalhar essa conscientização. Tá? Depois a gente vai ver mais para frente o que é um acidente de trabalho, quais são as causas, tá? A gente vai ver tudo isso. Então, a gente vai ver aqui. Eu tenho aspectos ambientais e psicológicos dentro das empresas, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Então, os aspectos ambientais, eles impactam na nossa saúde física. Então, eu estou falando de bem-estar físico, de saúde mesmo, de integridade física, tá? De higiene, segurança no trabalho, de responsabilidade legal da empresa, doenças profissionais que eu posso adquirir dentro da empresa, acidentes de trabalho, se eu não usar um equipamento correto, se eu não seguir as normas de segurança, então eu posso, né, escorregar lá e quebrar uma perna, ou subir numa escada, se eu não tiver com equipamento, pode ter uma queda. Então é nesse sentido, estou falando de saúde física. Quando a gente fala em aspectos psicológicos, eu estou falando de saúde mental, de integridade moral das pessoas, eu estou falando de um ambiente de trabalho que não proporcione uma boa qualidade de vida ali dentro das empresas, que as pessoas não se sintam bem naquele ambiente, então isso gera uma responsabilidade moral para as empresas, porque eu estou envolvendo questões, né, de saúde mental, de estresse, de depressão, de ansiedade, né? Tudo isso que a gente vê muito hoje em dia. Então, cada vez mais as empresas procuram trabalhar esse ambiente de trabalho voltado para esses aspectos psicológicos para evitar que as pessoas adquiram essas doenças aí e acabam desenvolvendo doenças mentais, principalmente o estresse, né? Então, dentro do conceito de saúde e segurança no trabalho, eu tenho higiene do trabalho. Então, a higiene do trabalho, ela se preocupa com o quê? Com as condições ambientais que assegurem saúde física
e mental daquelas pessoas que estão trabalhando na empresa, que favoreçam condições de saúde e bem-estar das pessoas, né? Que as pessoas se sintam bem nesse ambiente de trabalho, né? Que elas consigam produzir bem sem ser afetadas, né? Então, a nossa saúde física, ela envolve o nosso local de trabalho em termos de todos aqueles agentes que eu posso estar exposto, tudo aquilo que pode causar algum prejuízo à minha saúde. Então, aqui eu estou falando de ruído, de temperatura, de umidade, luminosidade, dos meus equipamentos de trabalho. Então, tudo isso pode afetar e ter algum impacto na minha saúde física. Então, a gente vai ver um por um aqui. Então, o ambiente físico, ele vai envolver iluminação. Então, se eu estou trabalhando num ambiente que a luminosidade não está adequada, isso pode atrapalhar a minha visão. Eu posso ter a longo prazo, né? E perdendo, às vezes, a minha acuidade ali, visual. Se eu trabalho num ambiente que não é ventilado, então o empresário tem que se preocupar com essa remoção de gases, se não tem fumaça no ambiente, odores desagradáveis. Então, aqui envolve tudo, gente. Afastamento, né? Você tem uma área para fumante, então as empresas. Hoje não sei se existe, mas muitas empresas têm o fumódromo, né? Porque as pessoas que são fumantes, elas vão fumar lá longe, num espacinho reservado, né? Fora do ambiente ali de trabalho. Se eu tenho um ambiente que tem emissão de gás, eu tenho que utilizar a máscara. Se eu tenho temperatura, né? Eu tenho pessoas que trabalham tanto em temperaturas muito altas como em temperaturas baixas, em câmera fria, né? Nos frigoríficos. Então, são condições adversas à nossa saúde que podem trazer prejuízos à nossa saúde física. Ruídos, né? Remoção ou redução. A gente vai ver na próxima aula a parte dos equipamentos de proteção individual e coletivos, né? Que são para tentar eliminar, para diminuir esses riscos, né? Então, para reduzir a quantidade de ruídos, para você não ter problema auditivo. E o conforto, que a gente vai ver também separado, que é toda a parte de ergonomia no meu ambiente de trabalho, que eu tenho um ambiente agradável, né? Aconchegante, então, que envolve desde o equipamento, desde a cadeira, como que é esse equipamento que eu vou utilizar para desempenhar as minhas atividades, o meu ambiente de trabalho em si, né? Como que é o clima ali do ambiente onde eu trabalho. Então, a gente vai ver todos esses aspectos. Então, os aspectos físicos são aqueles que podem, de alguma forma, trazer algum impacto para a minha saúde física e algum prejuízo para algum órgão, né? Ali, né? Para visão, para audição, para tato, paladar, né? Algum acidente que possa diminuir a minha capacidade de locomoção. Então, tudo isso envolve os aspectos físicos. E a minha saúde mental, quando eu falo em saúde mental, eu estou falando de condições psicológicas e sociológicas, então toda a nossa interação, né, gente? Toda a parte mental, mas toda a parte social, toda a parte de convívio daquelas pessoas que eu estou trabalhando ali no dia a dia. Então, todas essas condições, elas atuam sobre o nosso comportamento e elas podem trazer impactos emocionais, tanto positivos como negativos, né? E um negativo é o estresse no trabalho. Então, os ambientes de trabalho eles estão muito relacionados às nossas relações que a gente constrói no nosso ambiente de trabalho. Então, à medida do possível, a gente tem que trazer relacionamentos agradáveis. Para isso, dentro das empresas, nós temos que ter uma boa comunicação, nós temos que ter equipes que trabalhem junto, né, que trabalhem bem. Nós temos que ter aqui estilos de gerência democrática, participativo, essas lideranças que permitam que as pessoas participem das decisões, que as pessoas se sintam parte do processo, que elas saibam quais são as suas atividades, qual o impacto das suas atividades dentro da empresa, que elas sabem que aquele trabalho que ela está desempenhando, por mais simples às vezes que seja, desde a pessoa que está lá fazendo um arquivo, que está fazendo um primeiro atendimento, uma triagem, tudo isso tem um impacto para a relação da atividade daquela empresa. Então, as pessoas elas têm que se sentir parte disso, elas têm que se sentir envolvidas. Então, isso é papel das lideranças. Quando a gente tem uma liderança muito centralizada, muito rígida, uma estrutura de trabalho muito rígida, as pessoas elas se sentem, como que eu posso dizer para vocês? Elas não se sentem parte daquele ambiente, elas não têm liberdade. Às vezes a pessoa ela tem uma sugestão super boa, às vezes, para
resolver algum problema dentro da empresa, né, para melhorar um processo, para melhorar às vezes uma forma de atendimento, ou um processo que ela está vendo que poderia ser melhorado, que poderia ser agilizado, poderia ser modernizado, e às vezes essas lideranças elas não estão abertas para receber essas sugestões, porque é uma estrutura muito rígida, muito centralizada em uma única pessoa que está ali no topo, né, e que toma todas as decisões. Então, a empresa ela tem que buscar proporcionar a essas pessoas que estão ali trabalhando atividades que realmente sejam motivadoras, que a pessoa chegue lá todo dia, né, que ela vá para um ambiente de trabalho que seja agradável, que ela levante de manhã, ela tenha vontade de trabalhar, de desempenhar suas atividades, que ela se sinta bem naquele ambiente de trabalho, que ela se sinta desafiada, que ela veja que ela pode ter um crescimento dentro daquela empresa, né, que ela pode ter um objetivo em mente, que ela vai poder atuar e contribuir. Então, a empresa ela tem que tentar eliminar as possíveis fontes de estresse, né? Então, que está tanto relacionado ao nosso trabalho, à nossa função mesmo, como todo esse ambiente que envolve ali o nosso dia a dia dentro das empresas. Então, como eu falei lá antes, é difícil hoje você ter essa estrutura e ter empresas ainda pensando nesse sentido, que a partir do momento que você entrou aqui, você esqueça a sua vida lá fora, né? Agora você vai trabalhar, você vai virar um robozinho. Nós não somos robôs, né? Nós temos sentimentos, temos medos, temos preocupações, então a gente não vai conseguir chegar ali na empresa, deu 8 horas, vou bater o meu cartão ponto e o meu filho que estava doente eu vou esquecer, o meu pai que estava, né, às vezes está lá internado eu vou esquecer, nossa, estou cheio de boleto lá para pagar, me enrolei aqui, não consegui pagar minhas contas, estou com problema, né, gente, diversos problemas que a gente pode ter em casa, então não tem um botãozinho que desliga isso. Então, cada vez mais as empresas elas têm que proporcionar um ambiente onde as pessoas se sintam, no mínimo, à vontade para chegar e conversar, por exemplo, com uma chefia e falar, ó, nossa, hoje eu não estou tão bem porque eu estou com um problema lá em casa, deixei meu filho doente, estou meio preocupada. Às vezes até avisar, gente, tudo é questão, a gente trabalhou numa outra disciplina, a parte de comunicação. Às vezes a gente dificulta o nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente traz problemas ou a gente cria problemas, às vezes por falta de comunicação. Às vezes você está super preocupado, está pensando lá no teu filho, daí é proibido ligar, usar o telefone dentro da empresa, eu tenho que deixar meu celular lá no armário quando eu entro, mas eu estou pensando se meu filho está bem. Mas será que você não podia chegar de manhã e conversar com o teu chefe? Falar, ó, nossa, hoje eu saí, deixei meu filho lá, mas ele passou mal à noite, não está bem. Será que daqui umas 2 horas eu poderia ligar em casa para saber se ele está bem? Será que eu posso fazer tal coisa? Ah, hoje aconteceu isso e isso, então hoje eu não estou tão bem, estou meio devagar. Então, gente, tudo é da gente saber conversar, saber colocar as situações, né, negociar. Às vezes a gente cria problemas por falta de comunicação, por não falar o que está acontecendo. Por outro lado, a empresa ela também tem que dar essa abertura para você. Então, quando a empresa faz isso, ela te deixa tranquilo. Só o fato de você chegar lá, você conseguiu falar com o teu chefe que, nossa, daqui a pouquinho você sabe que você vai poder ligar, que você vai poder, você já vai trabalhar mais tranquilo, sem ter tanta preocupação. Às vezes você está com um problema financeiro, você vai lá conversar com a empresa, tem tantas empresas às vezes que ajudam, antecipa férias, antecipa décimo. Então, às vezes tem uma forma, empresas que fazem empréstimos, então às vezes a gente sofre muito porque a gente não se comunica, a gente não conversa. Né? Então, as empresas hoje elas mudaram muito nesse sentido. Ainda temos muitas empresas que trabalham de forma centralizada, temos muitas chefias aí que, né, não se atualizaram, não acompanham, né, todas essas evoluções, trabalham ainda com uma estrutura muito rígida, né, muito assim, daquela época mesmo de escravidão, né? Eu sou chefe, eu que mando, ninguém pode falar nada, ninguém tem opinião. Mas a gente vê muitas empresas, que as empresas mudaram muito. As empresas hoje elas se preocupam muito com essa questão da qualidade de vida no ambiente de trabalho, da saúde emocional mesmo das pessoas, saúde mental, até porque se aumentou muito o número de afastamento de pessoas, né, com depressão, com estresse. Então, cada vez mais as empresas estão trabalhando na prevenção nesse sentido, né, de doenças mentais, tá?
Então, hoje é isso, gente. É uma introdução que a gente fez sobre o que é, né, a segurança no trabalho, noções de segurança do trabalho. Então, a gente viu que dentro do ambiente de trabalho tem aspectos físicos e psicológicos, né? Então, nós temos que trabalhar os dois. Não adianta nada eu dar uma super estrutura, né, para a pessoa, o melhor equipamento, o equipamento mais moderno, mas não dar condições de trabalho para a pessoa em termos de qualidade de vida, né? Então a gente vai ver mais a fundo também um pouquinho mais para frente, um pouquinho dessa parte de qualidade de vida, tá? Tem uma atividade aqui de fixação sobre esse início que a gente fez, sobre os conceitos. Eu vou mandar o link para vocês responderem lá pelo grupo. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem me chamar. E aí, durante a aula, eu vou estar à disposição lá também no grupo para tirar as dúvidas, tá bom? Obrigada, então, pessoal. Então, hoje foi a nossa primeira aula. Até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Até mais.